Graça e paz, amados. Estou muito feliz de estar em mais uma oportunidade com vocês. Amados, desta feita eu quero falar com os amados irmãos sobre a importância e os cuidados que devemos ter com as promessas terrenas, né, que Deus nos deu, que a gente tem que ser esperto para todas as coisas, para poder fazer uma autoanálise, para saber exatamente onde encaixar cada uma das coisas. Nós sabemos que Deus deu dons para a sua igreja, e um dos dons, e alguns dos dons é dom de cura, de sinais, de maravilhas, de maneira que Deus faz essas coisas para manifestar o seu amor e para avivar a fé também do seu povo, né? Então é muito importante. Mas hoje a gente fica muito preocupado porque as pessoas, uma grande maioria, perderam o propósito de vida eterna. Pouco se fala em vida eterna, que é o principal propósito. Quando Jesus veio, a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 17, que a lei veio por Moisés, aquela lei cerimoniais e diversas outras. Mas com Jesus trouxe a graça e a verdade. E o que vem a ser isso? A graça é o amor imerecido, né? O presente merecido, de maneira que a salvação é merecida, de maneira que ela veio juntamente com a verdade, e as duas são, não há separação entre a graça e a verdade. E o que é a verdade? A verdade são coisas que nos levam a compreender e entender a Deus em todos os detalhes. E um deles é mandamento, outro deles é o conhecimento da verdade, da ressurreição, dos sinais que foram dados no passado para se cumprir no presente, das profecias, e etc, e muitas outras coisas para que o povo de Deus venha a estar ciente, né? Mas a gente vê que hoje é uma busca muito grande por prosperidade e por uma busca muito maior ainda por curas. E isso não é pecado, isso é bom, porque a igreja precisa que as pessoas estejam bem, né? Que a gente esteja bem. Eu mesmo procuro isso para a minha vida também, todas essas coisas, todas essas promessas. Eu procuro prosperar na minha vida, trabalho de dia e de noite, para que eu venha ter uma vida melhor, para poder, até mesmo para fazer a obra de Deus com mais tranquilidade. Também curas, eu procuro curas, os milagres de Deus. Mas o propósito que está à frente de tudo, a primeira verdade que Jesus trouxe: arrependei-vos, arrepender, porque é chegado o reino de Deus. De maneira que o primeiro propósito da igreja, para a igreja, que foi passado por Jesus Cristo, foi o arrependimento para que a gente obtenha a vida eterna. E eu vou estar falando com os amados irmãos, dando um exemplo, acerca de um milagre que aconteceu no passado, mas o milagre que foi muito difícil para o povo hebreu, o povo de Deus, né? E um milagre que se tornou em maldição na vida daquelas pessoas. Quer dizer, não da parte de Deus, porque Deus derramou o que queriam, mas se tornou em maldição justamente por causa da murmuração, por causa do que o povo estava passando. O povo estava com saudade do Egito, com saudade da comida do Egito, com saudade das coisas, não é? Que Deus tinha reprovado, que Deus tinha tirado dele da escravidão, assim como tirou cada um de nós que cremos em Deus, né? De nós que somos igreja, porque buscamos a Deus e acreditamos no nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. Então nós saímos de um estilo de vida, né? E hoje, através das obras de Deus em nossa vida, através do nosso esforço também, como está escrito em João 3, né? No capítulo todo, essa junção de fatores faz com que o homem tenha um novo nascimento e com que o homem consiga, através do dom que Deus também deu, fazer a vontade dele, né? E uma das coisas que tem que, a coisa principal que tem que estar à frente, o propósito principal da igreja é justamente vida eterna.
E tem que desejar a voz de Jesus, tanto toda a igreja, até os que ouvem, né, o chamado da igreja também tem que desejar. De maneira, amado, que para o povo de Deus ali no deserto foi difícil para eles. Então a gente pode, o milagre das codornizes, a gente vai estar falando alguma coisa. Então o povo estava murmurando, estava querendo comida, estava com saudade do Egito, estava com saudade da vida que eles tinham, que não tinham liderança espiritual, né? E aí Deus se manifestou, porque Deus foi o grande Criador, e botou um representante como líder espiritual, que foi Moisés. E eles se levantaram, eles se murmuraram, eles tiveram saudade da idolatria, né, das crenças ali do Egito, do tipo de adoração do Egito, do jeito que o povo egípcio tinha de buscar os seus deuses, né? E que eles começaram a se rebelar contra Deus, se rebelar contra a autoridade constituída, que era Moisés, né? Arão e alguns outros, né? De maneira, amado, que nós vamos ver em Êxodo 16, 2, Êxodo 16, do versículo 2, né? Que toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E o que foi que aconteceu? Eles queriam comida, eles sentiram saudade da comida que os egípcios davam para eles. Deus tinha prometido maná, e eles acharam que estavam passando fome, que estava difícil. Quer dizer, eles não, mesmo Deus tendo aberto o Mar Vermelho, eles ainda não estavam crendo, viram coisas que você não viu, que eu não vi. Eles contemplaram coisas tremendas, né? E a fé dele foi abalada por causa de um princípio diabólico, que é a rebeldia, que foi onde tudo começou lá no céu, foi por causa da rebeldia. Foi o primeiro pecado que houve, né? Antes mesmo até do pecado de Adão e Eva. De maneira, amado, que eles começaram a murmurar e queriam carne, e o que foi que aconteceu, né? E a gente vê que Deus mandou, aqui no capítulo 16 de Êxodo, Deus mandou as codornizes, né? E a gente pode pegar um texto desse e acreditar que aquele milagre foi uma bênção para o povo de Israel, mas não foi, porque aquele milagre estava contaminado com coisa com coisa que não agradava a Deus. De maneira que a gente tem que botar o propósito de vida eterna, a gente tem que amar os mandamentos do Senhor, a gente tem que buscar a Deus de todo o coração, né? Nós temos que amar nossos irmãos, a gente tem que ajeitar nossa vida, a gente tem que se organizar, né? Para que a gente possa estar limpo diante de Deus. Vós já está limpo pela palavra que vocês têm falado, João 15, versículo 3. De maneira que a gente tem que deixar a palavra de Deus nos limpar, para a gente ser transformado, para a gente ser nascido do Espírito, para a gente ser regenerado, para a gente ser consolidado para o reino de Deus, né? Regeneração, santificação, que sem a qual ninguém vai ver a Deus, né? Somos justificados, então temos que acreditar na justificação, porque somos justificados pelo sangue de Jesus, pelo seu sacrifício, mediante alguns detalhes, né? Que rodeia esta promessa, né? Como a gente tem visto nos meus vídeos e através de muitos outros pastores. De maneira que eles receberam o milagre. Então veio codorniza de maneira que ficou malhado, ficou cheio, né? Os céus tinha tanta codorniza que foi fácil de capturar as codornizas. Mas essas codornizes se tornou em maldição. Por quê? Porque o que havia no coração do povo era a rebeldia, né? Então hoje a gente tem que estar muito preocupado, porque com essas questões, como é que estamos buscando a Deus? Será que estamos nos arrependendo de todas as coisas que a gente faz de errado, né? Para que a gente tenha um coração puro diante do Senhor? Será que nós temos amado nosso irmão, temos perdoado também? Eu sei que é difícil, não é fácil, mas Deus nos deu fé, e fé, esse dom que Deus deu, é para que ele venha acompanhado de poder, não é?
João 1:12, mas todos quantos receberam, eis que foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então tem poder para que a gente cumpra todas as orientações que Deus deixou na Bíblia, né? Sagrada, o livro sagrado dos cristãos e de todo aquele que crê, não é verdade? Que busca, né, de todo o coração que está escrito e procura vivenciar, né, essas, não só as promessas, mas também o que Deus espera de cada um de nós. Aí foi o que aconteceu. Números, né, a gente vê em Números capítulo 11, Números capítulo 11, que não foi legal para o povo de Deus esse milagre. Né? Será que o milagre que você está buscando vai ser legal para ti? Né? Será que a prosperidade que você busca vai ser boa para você? Né? Eu sei que prosperidade é ótima, é maravilhoso, é para a vida do cristão, para a vida das pessoas. Deus deu isso para o homem, não foi nem só para o cristão, para os homens. De maneira que você está buscando um milagre de cura, que é muito importante. Jesus disse, ide e pregar o evangelho, né? O arrependimento, curar os enfermos, né? Foi ordem, é mandamento de Jesus curar os enfermos, né? De maneira que, como é que você está buscando a tua cura? Para que você está buscando a tua cura? Né? Tiveram os que agradeceram, os que deram glória a Deus, que entraram no templo e foram viver uma vida para Jesus Cristo. Como é que você está? Né? Vivendo só das promessas? E os deveres do cristão? Você está vivendo também? De maneira, Mari, que a gente tem que analisar todos esses fatores. E o que foi que aconteceu? O povo lá, eles tinham promessa, muita promessa. Moisés prometeu e eles queriam a promessa. Eu quero melhor. Deus não disse que manava leite e mel, então eu quero isso agora. Eu quero água porque é o Senhor das águas. Ele não abriu o mar vermelho, ele não comandou todo aquele acontecimento. Então, de maneira que o povo murmurou, o povo queria, né, no seu tempo, da sua maneira, um milagre de Deus. Né? Da maneira que ele sonhava, da maneira que ele queria, da maneira que ele analisava em seu entendimento. Né? Será que o entendimento que você tem das coisas espirituais é o entendimento correto? Será que você tem visto na Bíblia toda, ou pelo menos no livro todo, ou ainda no capítulo todo, ou você tem vivido de versículos da palavra de Deus? Né? De maneira, amados, que aquele milagre não foi bom para o povo de Israel. Mas se você ler lá Êxodo capítulo 16, você vai achar que foi muito bom, porque Deus derramou o maná e Deus trouxe as codornizes, e de acordo com o texto lá, Deus manifestou esse milagre. Mas como nós vivemos do todo de Deus, né, a revelação da palavra de Deus, a gente vê que o mesmo assunto é falado em Números, capítulo 11, versículo 31, e nós vamos ver o resultado daquele milagre. Né? Números 11, do versículo 31 ao 33, diz assim: Então soprou um vento do Senhor e trouxe cordonizas do mar, e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia de uma banda, e quase caminho de um dia da outra banda, a roda do arraial, e há quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia, e toda aquela noite, e todo o dia seguinte. A Bíblia narrando o acontecimento lá de Êxodo 16, do versículo 2 ao 15, que foi o milagre das codornizes, que Deus derramou, o maná. E no dia seguinte colheram as codornizes, o que menos tinha, colheram 10 homens, e as estenderam para si ao redor do arraial, que era demais. Separaram para comer no dia, mas ainda tinha lugar para eles estenderem, para eles tratarem, para eles, né, deixaram lá fora do arraial uma grande quantidade de codornizes.
Quando eles foram se alimentar daquele milagre, né? Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande, né? Então se você depois ler o texto todo, você vai ver. O que importa aqui para a gente é entender como é que está o nosso coração para buscar realmente a Deus. Será que o nosso propósito é vida eterna? Será que quem tem falado, a gente sabe quando o propósito está em nós, quando sai, a boca fala do que o coração está cheio. Tu tens falado, tu tens ouvido falar bastante sobre vida eterna, tu tens colocado isso na frente de todas as demais coisas, tu tens valorizado, não tens se privado da graça de Deus nessa questão, né? Porque a Bíblia fala que a gente pode se privar também, por não aceitar detalhes que Deus ordena para a sua igreja, né? Porque Deus dá direitos para o seu povo, para o que crê, mas dá muitos deveres também, e os deveres têm que se cumprir, do jeito que as promessas, a gente espera que elas se cumpram, os deveres também temos que fazer com que se cumpram, para que nessa aliança com Deus seja bom para todos, né? Às vezes a gente espera muito de Deus e a gente acredita que o nosso Deus não tem sentimento, não tem emoções, que o nosso Deus é qualquer coisa menos uma pessoa, não é? E Ele é uma pessoa perfeita, uma pessoa que nutre, que espalha através da sua virtude, da sua graça, do que há nele, né? Da sua essência, isso vem se espalhando no universo, que é vida, né? Por isso que Deus quer levar a gente ao equilíbrio de todas as coisas, para que todas as coisas no equilíbrio se tornem vida abundante para tudo, para o universo e para a terra, e para nossas vidas, né? Então o equilíbrio de todas as coisas, Deus está levando o homem, né, a terra, o universo ao equilíbrio novamente, para que tenham todos vida, para que todos tenham paz, né? Então, isso é uma reflexão que eu peço, que eu trago para você procurar observar que tipo de milagre você está buscando para Deus, que tipo de compromisso você tem com o reino de Deus, né? Você só espera os direitos e os teus deveres, né? Mas eu creio que você está esperto para isso, né? Leia bastante a Bíblia, participe de todos os chamados do pastor da tua igreja, para que você cresça na graça e no conhecimento da palavra do Senhor, para que você seja um cristão especial, que é aquele que faz com que a palavra de Deus se cumpra em sua vida. Que Deus abençoe a todos e até outro dia, se Deus quiser.
acredito que logo eu vou me achar por causa do coração arrependido, coração apaixonado para adorar. Teu amor em liberdade, Jesus, vem nos curar.